Olá, querido irmão e querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo dos 7 princípios bíblicos fundamentais para alcançarmos a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E o vídeo de hoje nós falaremos sobre a soberania de Deus. E você pode se perguntar, se Deus é soberano, vale a pena então eu orar? Diante da dor que eu estou passando, e se Deus faz tudo o que quer, será que vale a pena mesmo eu ainda gastar do meu tempo orando, buscando e pedindo algo a Deus? No vídeo de hoje você vai descobrir que a soberania de Deus justamente nos aproxima da oração, exige de nós a oração, porque a oração é uma forma de humilhação. E se Deus é soberano, você precisa estar perto, estar próximo, ter amizade desse Deus que é poderoso. Amém? Como nós estamos aqui, irmãos, aprendendo sobre os princípios bíblicos, e nós já temos alguns vídeos aí anteriores falando sobre princípios, é interessante que você assista depois. Mas agora nós vamos falar sobre a soberania de Deus. E a primeira pergunta é: Deus é soberano. Se Ele é soberano, então eu preciso orar? Vale a pena então orar? Nós responderemos já já, mas antes eu quero conferir com você aqui em Salmo 115, versículo 3, ou verso 3, que diz assim: No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Irmão, então nós vemos aqui que o nosso Deus, ele é soberano. E ele faz tudo o que lhe agrada. Ele faz tudo o que quer. Ele faz tudo o que ele deseja. Tudo está no controle de Deus. Não pense que porque o mundo está da maneira que você vê, com tantas coisas ruins acontecendo, que Deus perdeu o controle. Não, tudo está no controle de Deus. E é aí onde as pessoas perguntam, Deus é soberano. E esse atributo de Deus, ele é comunicável ao homem? Não, esse atributo de Deus, ele não é comunicável ao homem, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Porém, o que isso se assemelha ao homem? O que a soberania se assemelha ao homem? Deus, quando criou ao homem, deu privilégios ao homem. Está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E quando Deus formou o homem, ele deu a ele o domínio sobre as aves do céu, os peixes, os animais da terra e a terra. E aqui ainda no próprio Salmo 115, versículo 16, está escrito: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus nos deu a terra para que nós possamos dominar na terra aquilo que Ele nos permitiu dominar, como crescer, frutificar, multiplicar, administrar. Se você assistir o vídeo que nós fizemos sobre a mordomia, você vai ver que Deus nos colocou aqui como mordomos para cuidar da terra que é dele. Então Deus é soberano, mas Ele nos deu o livre-arbítrio e nos deu algumas responsabilidades e sim alguns privilégios sobre os animais e sobre a sua criação. Mas a soberania sobre todas as coisas somente pertence ao Senhor. Então, meus queridos, vale a pena orar então, sabendo que Deus é soberano e que você está passando por uma situação difícil, do tipo uma doença, algum tipo de luta muito grande, uma luta financeira. Será que vale a pena mesmo você orar? Se Deus é soberano, se Deus faz o que Ele quer, eu não vou mais orar. Se Ele quiser, Ele vai curar mesmo. Se Ele não quiser, Ele não vai curar. Do que adianta eu orar? E se Ele não quiser curar, esse tempo que eu gastei orando foi perdido, porque Ele não quis curar. Você já falou assim? Ou você já ouviu alguém falar assim? Entenda que a dor muitas vezes nos faz pensar dessa forma. A dor, o sofrimento pelo qual estamos passando nos faz, não raciocinar, não pensar, ora, se esse Deus é Deus soberano, se Ele tem o controle, se Ele tem o domínio, eu não sei se Ele vai fazer ou não.
Eu não sei se Ele quer curar ou não, se Ele quer me abençoar ou não, mas é o meu papel pedir. É o meu papel se humilhar. Se Deus é soberano, o que resta para nós? Nos humilharmos. E o que significa a oração? A oração significa humilhação. Quando você ora, você está dizendo ao Deus que você acredita que é um princípio bíblico, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que você precisa orar. Mas você também já ouviu o outro extremo da pessoa que diz assim, não, mas eu estou fazendo tudo certo, porque eu já entendo da autorresponsabilidade, né, um assunto também muito importante, nós iremos tratar, né, aqui nesse canal ainda. Eu entendo da autorresponsabilidade, por isso eu tento fazer tudo certo na minha vida, para eu não dar brechas, para o inimigo não achar nenhuma legalidade para atuar na minha vida. Então, devido à autorresponsabilidade, a pessoa muitas vezes se acha autossuficiente porque ela tem conhecimento dos princípios, daquilo que deve fazer para se obter uma vida vitoriosa, e essa pessoa não se humilha diante de Deus na oração, porque ela conhece de todos os princípios e quebra um, que é o princípio da oração, que é de estar perto de Deus, que é de buscar amizade com Deus. E onde nós vemos isso na Bíblia? Nós vemos isso na vida de Jó. O que foi que Jó fez? Jó fazia tudo certo. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro. Jó fazia tudo certo, ele fazia tão certo que ele levantava de madrugada e consagrava ao Senhor em favor dos seus filhos. Então ele oferecia um sacrifício a Deus, pedindo a Deus que protegesse os seus filhos. E onde estavam os filhos de Jó? O que faziam eles a ponto de Jó se levantar de madrugada após as festas? Eles estavam nas suas festas. Eram festa na casa de um, quando acabava era uma festa na casa do outro, quando terminavam eles iam para a festa na casa do outro, e assim eles estavam de festa em festa. E o que é que Jó fazia? Jó estava ali, ó, o tempo inteiro, orando e pedindo a Deus pelos seus filhos. Então, Jó fez tudo certo. E aí você me pergunta, se eu fizer tudo certo, estarei livre de sofrimento? Se você disser e tiver certeza que é sim, e colocar sua mão no fogo por isso, você está abrindo mão de compreender a soberania de Deus. Porque Deus é soberano. E Ele cria circunstâncias para que a coisa que Ele quer seja feita e seja realizada. Veja que Deus não fez o mal, Ele não colocou o mal na vida de Judas. Mas foi Judas quem escolheu, ou seja, Deus é soberano, mas a nossa responsabilidade sobre as nossas decisões, elas não são aniquiladas, elas não são desprezadas. Então, se você é autorresponsável, não pense que porque você está fazendo tudo certo, você está livre de sofrer algum mal. Você está livre de passar por alguma dor, por algum sofrimento, porque Jó não esteve livre. Entenda que a nossa vida é feita de relacionamentos e nem todas as pessoas elas estão caminhando junto com a gente no mesmo propósito, na mesma sintonia que a gente. Mas as pessoas que a gente ama, mesmo Jó, ali orando pelos seus filhos, Deus destruiu aqueles filhos de Jó. Então, Jó precisou reconhecer a soberania de Deus acima do que ele achava que era fazer correto e certo. Veja que o cativeiro de Jó foi mudado quando ele reconheceu a soberania de Deus. Quando ele procurou pecados que justificassem, ele queria que Deus mostrasse pecados que justificassem o seu sofrimento. E os seus amigos também procuravam isso. Mas como ele não encontrava nele, mesmo seus amigos perguntando, e ele mesmo se questionando e questionando a Deus, ele não encontrou um pecado nele que justificasse aquele sofrimento, Jó decidiu reconhecer a soberania de Deus. E quando Jó decidiu reconhecer a soberania de Deus, ele se humilhou diante de Deus. Ele entendeu que não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre o Senhor, é sobre os propósitos, é sobre a soberania de Deus. Nós precisamos muitas vezes aceitar aquilo que nós não entendemos, por aquilo que nós não compreendemos. Nós precisamos parar
de questionar o Senhor, de reclamar da nossa dor, de reclamar do nosso sofrimento, reconhecer a soberania de Deus e se humilhar diante de Deus. E de repente seu cativeiro pode ser mudado quando você reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele faz tudo o que lhe apraz. E que Ele permite o bem, mas que Ele também permite o mal para um propósito e somente o Senhor sabe. Então, meus irmãos, para concluir esse vídeo, nós tratamos de dois temas importantes, dois subtemas importantes dentro da soberania de Deus. Vale a pena orar, sim, sabendo que Deus é soberano. E se Deus não fosse soberano, aí é de que nada adiantaria a nossa oração. Bastava a gente fazer somente o que era certo. Então é necessário fazer o que é certo, mas é necessário reconhecer a soberania de Deus como princípio. Fazendo assim, nós estaremos nos humilhando diante daquele que é todo-poderoso, que sabe de todas as coisas e faz tudo o que lhe apraz, porque Ele está sentado nos altos céus e Ele tem propósitos grandiosos que nós não conseguimos entender nem compreender. Mas entenda que, mesmo diante de todo o nosso sofrimento, Deus está conosco e Ele é soberano. Basta você saber que a oração não é perca de tempo na sua vida, mas é um benefício que você tem na sua vida que Deus te deu. Lembre-se do rei Ezequias. Estava decretado morte sobre ele. Aquela doença seria doença para a sua morte. Esta é a doença com a qual você vai morrer, Ezequias. Mas ele orou, clamou a Deus e Deus mudou de ideia. Por quê? Por causa da oração de Ezequias. Deus é soberano, meus irmãos. E o que nos resta é adorar e se humilhar a esse Deus. Amém? Nós já vamos orar para terminar esse vídeo, mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo com 5 amigos. Fazendo assim, você estará nos ajudando a prosperar esse canal, a crescer esse canal, essa palavra que o Senhor tem nos dado. Tenho certeza que abençoa a sua vida e vai abençoar a vida de outras pessoas. Curte, compartilha, comenta. Deixa aqui o seu comentário que nós estaremos aqui muito felizes de ler e poder compartilhar com você cada dia mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor amado e eterno Deus, obrigada, Jesus, por essa palavra maravilhosa, onde nós reconhecemos o quão soberano Tu és, o quão poderoso Tu és, Senhor. Meu Deus, muitas vezes nós não entendemos muitas coisas, nós não entendemos o porquê sofremos, não entendemos o porquê passamos certas situações, Senhor. Mas Tu, Senhor, que tem o controle de todas as coisas, Tu que és o Senhor, ó Deus, Tu que cria situações e circunstâncias para fazer, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor. Tu que és o Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos render a Ti, Senhor, reconhecer a Tua grandeza, reconhecer a Tua soberania. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor também nos deu, Senhor, domínio sobre a terra. O Senhor nos deu, Senhor, domínio sobre os animais, o Senhor nos deu privilégio. Nós somos a criação amada, Senhor, escolhida por Ti, para formarmos uma família celestial, Senhor. Nós Te agradecemos porque o livre-arbítrio, Senhor, tem nos aproximado de Ti, Senhor, por amor. Porque esta é, Senhor, a semente que Tu tem plantado na humanidade, Senhor. Aqueles que se aproximem de Ti, se aproximem por amor, se aproximem por gratidão, se aproximem por reconhecimento. Reconhecemos a Tua soberania, Senhor. E já Te agradecemos por essa palavra grandiosa que venha, Senhor, fazer morada em nossas vidas e que nós possamos estar cada dia mais, Senhor, perto de Ti, humildemente diante, Senhor, da Tua presença. Eu quero Te pedir, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.